Paz do Senhor, irmãos. Muito feliz em estar aqui novamente. Faz tempo que eu não venho aqui, mas eu me alegro cada vez que temos a oportunidade de estar com os irmãos, porque cada dia uma novidade, cada dia esse templo está mais bonito, né? Cada dia mais irmãos. E cada dia novos testemunhos, porque esse é o Deus que a gente serve, né? É o Deus que tem misericórdia pelas nossas vidas, não olha para as nossas falhas e nos sustenta todos os dias. Vamos abrir nas nossas Bíblias, irmãos. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Irmãos, eu me preocupo muito quando temos a oportunidade de ministrar a palavra. E a gente ora e pede ao Senhor que dê uma direção. E eu fico feliz porque Deus já falou. E Deus confirma a sua palavra. Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Silvana, sou serva do Senhor em primeiro lugar. E hoje, pela misericórdia de Deus, psicanalista, especializada no comportamento emocional feminino. E porque eu fico feliz, irmãs, e emocionada, porque Deus tem levantado muitos no nosso meio que têm despertado assim como Ele me despertou tempos atrás, por ver pessoas doentes na igreja e não ter quem cuidasse. Porque nem sempre um pastor com tantas atribuições, ele tem tempo de fazer uma especialização. Então Deus levanta outros no meio, como a irmã que estava aqui, que falou antes de mim. Eu glorifico ao Senhor por isso. Eu assisti, pastor, o podcast, onde o Senhor entrevistou dois psicanalistas, um psicólogo e um psicanalista. E muito se fala, irmãos, sobre as enfermidades no meio da igreja. E pasmem, muitos pastores precisando ser assistidos, precisando de tratamento, porque o pastor leva a igreja nas costas e nem sempre ele tem aonde derramar aquele peso que ele vem carregando. São muitos problemas de todas as espécies e Deus tem levantado pessoas para tratar a sua igreja. O tempo de demonizar tudo passou. Porque antes tudo era tratado como demônio. O irmão está com depressão, é demônio, vamos orar. E a oração era nesse sentido. Infelizmente, mas como Deus é bom, Ele enxergou a nossa necessidade e levantou homens e mulheres no nosso meio para tratar desse caso. Amém? Vamos ler, irmãos? Eu quero falar com os irmãos sobre Marta, Maria e nós. 38. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém?
nós vemos essas duas mulheres, irmãs, em 3 vezes na Bíblia. Marta, as 3 vezes, está servindo, trabalhando, sempre se movimentando, agitada com algumas coisas. O Senhor usa a expressão distraída. E nós perguntamos, como a irmã falou aqui, o que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com os dias de hoje? As distrações e os afazeres. Nós vemos um contexto que, se nós formos olhar exatamente o que está dizendo, absolutamente, sem olharmos o contexto da história, Marta tinha todo motivo para ficar atribulada. Nós, que somos donas de casa, nos colocamos no lugar dela. Pense num domingo, meio-dia. Chegam 13 pessoas sem aviso prévio para almoçar. O que a gente arruma? Hoje, a gente corre ali na esquina, o que não falta é a gente vendendo um franguinho assado. A gente tem padaria, a gente tem mercado, a gente tem WhatsApp, a gente tem uma cozinha estruturada. A gente se vira. Vai sair cedo o almoço? Não vai, mas todo mundo vai almoçar. Lá pelas 3 sai e a gente serve todo mundo. Mas vamos pensar naquela época. Não tinha água encanada, não tinha geladeira, não tinha WhatsApp, não tinha nada por perto. Os comércios eram sempre longe. Não tinha bicicleta, irmãos. Mototáxi. Não tinha, para buscar alguma coisa. E de repente chegam, no mínimo, porque está escrito que eram Jesus e 12. Mas com certeza tinha familiares e mais alguns, porque Jesus nunca estava sozinho. E o que aquela mulher ia fazer naquele momento? Ela tinha todo motivo para estar nervosa com aquilo. Mas, irmãos, se a gente olhar a história, não foi a primeira vez que Jesus esteve na casa de Marta. A Bíblia diz que eles eram amigos. E Marta morava em Betânia. Era caminho de Jerusalém. Sempre que Jesus ia passando por ali, pousava na casa deles. Então era normal esse acontecimento. Mas ela estava estressada, ansiosa. Era com aquele fato? Provavelmente não. A história não diz que ela já vinha ansiosa. Aquele momento, de repente, foi um estopim. Com aquela situação. Aquele fato isolado. Porque é assim que acontece. É a soma. A soma dos acontecimentos, a soma dos problemas do dia a dia é que vai nos levando a uma situação, a uma enfermidade. E esse fato, ela começa a descarregar em cima de todos. A primeira foi a irmã. Com certeza, conjecturo eu, tá, irmãos? Porque eu sou meio Fantástico Mundo de Bob. Quando eu leio, eu imagino, eu me coloco ali dentro daquela situação. Eu imagino que na hora que chegaram, ela colocou a responsabilidade na mão de outras pessoas para fazer. Vamos embora, tem que acontecer, vamos fazendo, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Maria, vamos embora, minha filha. Vai fazer alguma coisa, vai buscar água. Toma aqui. Deu um cântaro na mão de Maria e mandou ela ir buscar.
E Maria passa por um local onde Jesus está sentado, falando, ensinando. Os discípulos estão ali sentados ouvindo. E Maria olha aquilo, com o cântaro na mão, diz: água. Eu estou diante da fonte da vida. A água está jorrando. A água que, se eu beber, jamais terá sede. Vou buscar água nada. É hora de aprender, é hora de ouvir. E ela se senta aos pés do Senhor. Mas isso causa incômodo na pessoa que está do seu lado, vivendo um momento de ansiedade. E essa pessoa ansiosa, para ela nada está bom. Irmãos, uma pessoa que está passando por uma dificuldade emocional, ela nunca consegue ver uma coisa boa. Nada está bom. Sempre vai olhar pelo lado negativo. E ela vê sua irmã sentada ouvindo Jesus, não está bom, não está certo. É o julgamento dela, não está certo. E ela vai repreender a sua irmã. Imagine o constrangimento, irmãos. Maria provavelmente estava sentada num cantinho, escondidinha, porque ela não podia estar ali. A cultura daquela época não permitia, como hoje, todos sentados juntos, misturados, homens e mulheres. Maria não podia estar sentada ali no meio dos homens ouvindo, no meio dos discípulos. Ela com certeza arrumou um cantinho, se escondeu e estava ali ouvindo. E aí chega Marta, estressada, e grita: Senhor! Todo mundo olha. Imagina um de nós nessa situação. Ela interrompe o ensinamento do Senhor para chamar, para advertir a irmã. Mas ela não advertiu a irmã. Ela colocou, irmãos, Jesus na parede. Ela deu uma ordem para Jesus: diga a ela que me ajude. Irmãos, Jesus não nos deve nada. Estamos vivendo um tempo em que vemos e ouvimos pregadores dizendo: eu não aceito, eu boto Jesus na parede. Como assim? Essa enfermidade no meu filho, meu casamento, boto Jesus na parede, irmãos, e digo: eu não aceito. Quem somos nós na fila do pão para dizer para Jesus que não aceitamos? Como disse Jó, recebemos o bem e o mal não receberemos? E um pequeno momento, irmãos, um pequeno versículo, Jesus, o médico dos médicos, o psicanalista dos psicanalistas, faz uma análise e disse: Marta, Marta, presta atenção no que eu estou falando. Você está ansiosa e afadigada. Ansiosa e afadigada. Ansiedade, irmãos, o que tem dominado o nosso mundo, o que tem se multiplicado a cada dia, a ansiedade. E o que é ansiedade? É um desejo veemente, uma impaciência, um desejo de fazer tudo ao mesmo tempo, de fazer até o que era para ser amanhã. É o excesso do amanhã.
Nós não sabemos nem se acordaremos amanhã, mas já estamos pensando no que vamos fazer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Fazer planos é normal. Vai ter o retiro da igreja, glória a Deus. Se Jesus não voltar até lá, o retiro vai ser lá no céu. Mas se ele não vier, terá o retiro, irmãos. Alguns estão planejando, mas não vão estar presentes. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Outros estarão lá, porque é plano do Senhor. A gente planeja e ele assina embaixo, se vai ou não. Amém? E a ansiedade, irmãos, ela causa um mal-estar físico e psíquico. Uma aflição e uma agonia. Agonia. No auge de uma crise, falta de ar, uma sensação de morte, é a agonia. E a fadiga? Fadiga é falta de energia, de motivação. Chega um momento que a gente já está exausto, com aquela sensação, com aquele sentimento, aquele desejo de descanso. Alguém está precisando descansar, irmãos? Eu sempre estou precisando descansar. A gente sente que precisa parar, mas a gente não para. Hoje eu não posso. Como é que eu vou parar? Eu preciso trabalhar. Eu preciso amanhã, depois de amanhã. O de hoje, no trabalho de hoje não está sendo suficiente, eu vou arrumar mais um. E vai emendando. E a fadiga vai aumentando. E aí, o que vemos? Que aquela pessoa que não tem o mesmo ritmo incomoda. Era o caso das duas irmãs, Marta e Maria. Enquanto uma estava atribulada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, a outra falou, não, peraí. Agora não é a hora de fazer a obra. Agora eu preciso ter um relacionamento com o Senhor da obra. E parou para ouvir e aprender. Aprender do Senhor. Ele disse na sua palavra, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso, mansidão. Uma pessoa mansa não é uma pessoa atribulada, não bate. Uma pessoa que tem um extremo relacionamento com Deus, aprende de Deus e põe em prática o que é de Deus. Irmão, você acabou de dizer que não demoniza tudo, e não demoniza o mesmo. Existe a parte espiritual e existe a parte física, psicológica e emocional. Só que o Senhor disse lá em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Só que nós olhamos esse versículo e lemos esse versículo todos os meses na celebração da Santa Ceia com o olhar de pecado. Mas está escrito, examine-se o seu pecado. Está dizendo para você se examinar. E o autoexame, irmãos, é muito amplo. É muito amplo, é tudo. É de dentro para fora, de fora para dentro. Em mim, através de mim e por mim. Porque o Senhor disse lá em Eclesiastes que um dia daremos conta de tudo. Tudo. Tem uns momentos assim em que eu leio a Bíblia e tem sempre uma palavra que me chama a atenção. No dia que eu li isso, falou tudo. Aí eu comecei a pensar o que é tudo. Eu falei, eu sou uma tricotomia. Corpo, alma
e espírito. Eu vou ter que dar conta dos 3. Jesus me deu para cuidar. Eu sou serva. Um monte de barro, que ele fez um corpo, e aqui tem uma alma e um espírito. E eu tenho que prestar conta disso. O que eu fiz com a minha alma? A minha alma é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades. O nosso espírito é o canal de comunicação com Deus, com o espiritual. Já está dizendo que é espírito. É onde nos comunicamos, onde vivemos a nossa vida espiritual. E o corpo é onde reflete o que vivemos com o nosso espírito e com a nossa alma. Reflete aqui fora. Tudo que acontece aqui veio de dentro. Não é o contrário. Como eu pensava. Não é. E precisamos cuidar disso, irmãos. Nós temos uma frase que os pais normalmente dizem, que eu vou investir nos meus filhos, vou dar a eles aquilo que ninguém vai tirar. Que é o quê? Conhecimento, educação. E ninguém vai tirar mesmo, irmãos. Só que o investimento do conhecimento, da educação, é para agora, para a vida terrena. O conhecimento terreno é para a vida terrena. Mas nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento, irmãos, é para a vida eterna. Nós estamos sendo preparados para viver na eternidade. Nós não estamos aqui à toa. Não estamos à toa. Estamos aqui sendo preparados. E vivemos dias de agonia. Dias difíceis. Dias em que as pessoas não conseguem se relacionar. Dias em que as pessoas acham que o suicídio é a porta de escape. Os irmãos lá no podcast fizeram um comentário de que tempos atrás, bem pouco tempo atrás, foi uma avalanche de pastores se suicidando. Como pode, irmãos? Nos perguntamos, né? Como pode um pastor se suicidar? Mas existem coisas que nós podemos fazer que custa nada para a gente, irmãos. Uma palavra, às vezes, um gesto, uma conversa. Eu trabalho no comércio, irmãos. Além da psicanálise, nós temos comércio, nós atendemos o público, e tem algumas pessoas que estão ali todos os dias e acabam criando uma relação com a gente. E de vez em quando chega uma normalmente mulher e começa a falar, eu paro o que eu estou fazendo para ouvir. E fala, chora. Porque, como disse a irmã, falar cura. Falar é libertador. E chora, e em algum momento que me dá uma oportunidade, eu dou uma fala. Não falo de mim, falo do Senhor. Porque é por isso que precisamos aprender do Senhor. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Mas, irmã, você é psicanalista, mas eu tenho um fundamento. Estudei Freud, estudei tudo que tinha que estudar. Neurociência, ciência. O que eu tive que estudar, eu estudei. Mas eu tenho um fundamento, irmãos, como verdade. Está aqui, ó. A palavra de Deus.
ela vem na frente. E dou uma palavra para aquela irmã que está precisando. E na semana seguinte ela volta. Transformada. Porque é assim que o Senhor faz. Não foi eu que fiz. Foi a palavra dele. Que toca no coração, vai no alvo daquele problema. E transforma. Aquilo que era dor vira alegria. Aquilo que não tinha saída, não tinha solução, ele abre um caminho. Aleluia. Mas nós, irmãos, precisamos nos colocar nesse lugar de disposição. Nós precisamos estar disponíveis para fazer. Eu estou falando da situação dessas duas irmãs. E, de repente, vocês podem estar dizendo, mas, irmã, aqui não tem ninguém nessa situação. Aqui não tem ninguém sofrendo de ansiedade, de depressão. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza de que todo mundo que está aqui conhece alguém numa situação dessa. Porque as doenças psicossomáticas são a maior causa de enfermidade hoje. As pessoas introvertidas. Vivemos num mundo de tecnologia onde as pessoas não se falam mais, não se relacionam mais. Temos amigos do outro lado do mundo, mas nem conhecemos o nosso vizinho. Os amigos que moram no bairro, muitas das vezes os irmãos que congregam com a gente, só vemos no domingo no culto. E o relacionamento, irmãos? Como fica? Aqui está explícito que Jesus parava na casa dos seus amigos. Era ali que ele pousava. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Eram amigos. A Bíblia diz que quando Deus fez o Éden e colocou ali um homem, Adão, o Espírito de Deus pairava sobre aquele jardim todos os dias, no fim da tarde. Deus estava ali para se relacionar com Adão. Nós servimos um Deus de relacionamento. E nós não vivemos mais um tempo de relacionamento. As pessoas enclausuradas em suas casas, à frente de um celular. E muitos morrendo por solidão. Esse rapaz, de quem a irmã falou aqui que se suicidou, gravou um vídeo antes de pular da torre, dizendo algumas coisas. E entende-se, pelas palavras dele, que ele se sentia só. Às vezes a pessoa está dentro de uma casa que moram 10 pessoas, mas a pessoa está só. Por quê? Sentam hoje para jantar, quando sentam todos juntos, está todo mundo no celular. Eu acho horrível, irmãos, eu acho uma coisa louca. As pessoas andam na rua. Estamos indo para o trabalho no trânsito. As pessoas estão de moto. De moto, no meio do trânsito, com o celular na mão. Vivemos um tempo que parece que somos verdadeiros zumbis. Andam sem destino, assim, olhando. É uma coisa louca, irmãos, o que estamos vivendo. E o que vamos ter daqui para frente? Sabe o que é pior? Nós estamos adoecendo as crianças. Ninguém tem mais... Alguém vê criança brincando na rua? Não tem. Criança vive presa dentro de casa com o celular na mão. Eu me assustei o dia que a minha neta de 4 anos pegou o celular e falou: vovó,
eu quero ver um vídeo de aves. Eu falei, peraí, Bia, só um pouquinho, que eu vou botar para você. Quando eu virei as costas, ela já estava vendo. Eu falei, como é que você fez isso? Aí ela, assim, vovó. Ela... Eu não sabia, irmãos. Ela sabia. Não me pergunte como. Ela sabia que tem um microfone, que se ela falar vídeo de aves, o vídeo reproduzido. 4 anos. Eles sabem coisas que a gente não sabe. Eu não compro um aparelho para minha casa e boto para funcionar sem ler o manual de uma ponta a outra. Dá um celular novo na mão deles. Mas é o quê? É tempo de permanência no celular. Eles vão descobrindo coisas que a gente não sabe. E isso é um perigo. Porque eles vão aprendendo a mexer no aparelho e através do aparelho. E as crianças vão ficando ansiosas por falta de atividade física, obesas. E para complementar isso, o tempo que a gente não tem, porque quando a criança está em casa, está perturbando, então a gente dá o celular para ficar quieto. Mas se não está em casa, está fazendo alguma coisa. Bota no balé, bota na ginástica, bota na natação, bota na explicadora, bota no não sei aonde, além do colégio. Mas a criança nunca está em casa. Nunca pode estar em casa. E nós estamos adoecendo as crianças. Quando está em casa, não tem tempo para a criança. E aí nós vamos vendo coisas acontecendo. A criança está doente, está nervosa, grita, chora o tempo inteiro, aí leva para o médico. Leva para o psicólogo, para o psicanalista, e aí vai ver, como já foi falado, o problema está na família e não na criança. E aí é preciso fazer um tratamento amplo da família inteira. Irmãos, Marta tentou colocar Maria no mesmo nível de ansiedade que ela, no mesmo ritmo, mas Maria não permitiu. E nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos saber dizer não, impor limites e saber equilibrar o nosso dia e as nossas atividades. Porque o mundo nos empurra para esse movimento. Você precisa ter, precisa fazer. Para quê? Para ter? Salomão, no auge da sua velhice, escreveu Eclesiastes. E ele começou dizendo que tudo é vaidade. Mas ele foi um cara que fez muito. Fez, conquistou. Mas no auge da sua velhice, quando já não dava mais para fazer nada, ele falou, vou levar o quê? Foi a conclusão que ele chegou. Foi só vaidade. E é a mesma coisa que nós vamos chegar, irmãos. Porque nós temos um alvo. Uma coisa é importante a gente conquistar. O céu. O resto, irmãos, vai ficar aqui. Nós precisamos ter para não ser pesado aos irmãos. Precisamos trabalhar e viver do suor do nosso rosto. Tudo isso é ensinamento de Deus. Mas Ele não disse que a gente tem que morrer de trabalhar, de ter. Precisamos ser também, irmãos. Precisamos ser servos, precisamos ser esposa, esposo, filhos, obreiros. Porque o tanto ser, muitas das vezes, nos priva de sermos aqui na casa do Senhor. Muitos em outros lugares, eu creio que aqui não tem isso, tem aquele sobrecarregado também dentro da casa do Senhor, que quer fazer tudo. Daqui a pouco está doente. Quer fazer tudo. E aí, na verdade, faz de qualquer jeito. Porque faz para fazer, para mostrar que fez.
Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Essa é a palavra que eu tenho para dizer para os irmãos. Precisamos cuidar da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, porque um dia prestaremos conta. Sem querer aterrorizar ninguém, irmãos. Mas pense que nós podemos perder a nossa salvação por não cuidar de um deles. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique de tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Irrepreensível é aquilo que o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: eu não tenho nada para te chamar a atenção, você cuidou de tudo direitinho. Temos cuidado do nosso corpo, que é o que vemos e é o que normalmente damos mais valor. E precisa. Mas não podemos esquecer da nossa alma e do nosso espírito. As doenças psicossomáticas vêm daí. A ansiedade, o estresse, o desejo de suicídio, irmãos, não nasce de um dia para o outro. Isso vem de uma acumulação. Então, se você é uma pessoa que vem sentindo algumas coisas, alguns sintomas, acha que não está bom, irmãos, tem alguma coisa de diferente, examine-se a si mesmo. Olhe para você. Olha como você tem vivido, o seu comportamento está estressado demais, grosseiro demais. Tudo é motivo de se irritar. Irmãos, primeiro, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Crie um relacionamento com Deus, uma rotina de oração. Se é para Ele, Ele vai fazer. Ele vai transformar. Nós somos nova criatura nas mãos do Senhor. Agora, se não é para Deus, é para o homem, procure ajuda. Procure ajuda. Agora, para os homens, procure ajuda. Porque homem é mais difícil. Mulher logo se derrama quando a gente fala qualquer coisa. Porque mulher é regida por hormônio, mulher emocional. Então é mais fácil da gente entender que algo de errado está acontecendo. Agora, homem não. Homem se cala, se fecha, porque eu sou macho. Não posso chorar. Eu não posso dizer que eu tenho um problema, porque sou eu que resolvo o problema da minha casa. E aí, quando a gente vê, pula de uma torre. Então, irmãos, procurem ajuda. Deus pôs aqui na terra os profissionais. Deus usou um homem lá atrás, chamado Sigmund Freud, porque ele não foi o criador da psicanálise, como é chamado o pai da psicanálise. Ele foi um instrumento que Deus usou para desvendar as curiosidades da mente humana. Para que nós hoje pudéssemos estudar através do conhecimento dele e tratar todos aqueles que estão necessitados. Então, irmãos, busquem ajuda. Isso não estava programado. Quando eu vi o pastor falar sobre a questão do suicídio, o mês amarelo, um alerta que aqui é uma região que há um alto índice de suicídio, irmãos. Eu me alegrei, porque o Senhor tem trazido pessoas aqui, como trouxe a irmã,
Viviane, e me trouxe neste dia para dar um alerta para os irmãos. E entendam, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Se essa foi a palavra do dia, alguém precisava escutar. Alguém precisava. Abra o seu ouvido e o seu coração para entender que você precisa de ajuda. Procure o seu pastor. Ah, mas ele não é psicanalista, não importa. Ele é um conselheiro, ele é um conhecedor da palavra. E ele vai saber fazer uma análise e te encaminhar para uma ajuda, para a ajuda que você precisa. Às vezes é simplesmente uma tristeza, mas que se não for tratado vira uma depressão. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos nesta noite. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente essa igreja, continue abençoando. E eu me coloco à disposição dos irmãos para o que precisarem. Irmãos, abram os olhos quanto aos que estão ao seu redor. Deem um abraço naquele que você vê que está triste, cabisbaixo. Procure o irmão que não tem vindo. Não está sentindo falta de alguém? Vai atrás, liga. Ah, mas não é da igreja, está todo mundo aqui. Tem algum amigo seu que está sumido? Procura, irmãos, liga. Dá um abraço. Sabe o que é um abraço, irmãos? É a expressão daquilo que não se pode dizer. Muitas das vezes é só isso que a pessoa está precisando. Sabe, quando você abraça uma pessoa e pronto, ela desmancha. Chora, chora, chora. Não tem palavra que você possa dizer para aquela pessoa naquele momento que vai confortar. Só o abraço. Não faça. Olhe, saia um pouco da clausura e olhe ao seu redor. Nós podemos salvar vidas, irmãos. Amém? Eu agradeço essa minha oportunidade. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade